Shalom, a paz do Eterno, o grande Criador. Sou Felipe Cunha, a serviço da verdade. A verdade que liberta. Em poucas palavras, eu quero falar um pouco sobre o livro de Malaquias. Malaquias é o último livro antes do Novo Testamento. Malaquias é muito usado pela igreja deste século, pela essa igreja, pelo cristianismo em geral, mas mais pelos protestantes, mais pelo cristianismo. Por que Malaquias é usado? Malaquias ele é usado porque ele fala sobre os dízimos e sobre as ofertas. Mas o incrível é que Malaquias não só fala dos dízimos e das ofertas. Malaquias também fala dos sacerdotes. Malaquias também fala da tribo de Levi. Malaquias fala da instrução. E eu quero compartilhar com você esta palavra. É muito sério para a tua vida. Capítulo 2 de Malaquias. Malaquias realmente fala do dízimo. Realmente os sacerdotes e o povo estavam roubando a Deus? Sim, é claro. A palavra ela é clara. Porém, temos que entender o texto e o contexto da história. Os principais alvos de Malaquias não era o povo. Os principais alvos de Malaquias, pela vontade de Deus, eram os sacerdotes, porque eram os sacerdotes que tinham a incumbência de ministrar o templo, ministrar ao serviço do Eterno. Então, esse texto é só usado para o povo. E se esquece que também Malaquias fala diretamente ao sacerdote. Vamos ler o segundo capítulo de Malaquias. Vou começar pelo versículo 1, que nos narra assim a palavra do Eterno. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já vos tenho amaldiçoado, porque vós não propôs isso no coração. A palavra é clara, aqui não está falando para o povo. O capítulo 2 e o capítulo 1 é diretamente para os sacerdotes que o Eterno está dizendo através do seu profeta. Eles não estavam honrando o nome do Eterno. Então o Senhor diz, vocês serão amaldiçoados e vocês já estão sendo amaldiçoados. Olha o contexto do texto, olha o contexto do livro. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Ele está dizendo que a descendência, o futuro da tribo de Levi como sacerdote, está indo à ruína. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue a Levi, diz Eltisvaiote, Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, de sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos, violaste a aliança de Levi, diz Eltisvaiote, Senhor dos Exércitos. Você não analisou o texto? Eu vou te explicar com muitos detalhes o que o Eterno está dizendo para os sacerdotes.
Vemos que a igreja desses últimos dias, e aí eu estou generalizando a todos aqueles que só usam Malaquias para falar do dízimo, porque eles só usam o livro de Malaquias para falar do dízimo, mas existem coisas mais profundas no livro de Malaquias, que é a verdadeira instrução. Quando Deus deu a Moisés a lei, Deus disse para Moisés, essa é a instrução para o povo. O que o Eterno está dizendo aqui é que a vontade dele estava naquela instrução e está na instrução. E que o sacerdote tinha o compromisso, o chamado para exercer, ensinar o povo a verdade, o caminho, a retidão, a justiça. Levi fez muito bem, diz o Senhor, mas esses sacerdotes do tempo de Malaquias e até mesmo no tempo de Jeremias estavam pisando na bola, estavam fazendo tudo errado. Então o Senhor disse que Levi tinha uma aliança de paz, Levi andava com Deus, Levi na sua boca não havia injustiça, não havia mentira. E os sacerdotes do tempo de Malaquias estavam fazendo tudo errado. E por eles ensinarem a palavra errado, estava fazendo muitas pessoas tropeçarem. A questão toda é que para você instruir o povo, você tem que viver a instrução. Para você conhecer a instrução, você precisa conhecer a palavra. E antes de conhecer a palavra, você precisa conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, não basta procurar uma Bíblia. Deus tem que se mostrar para você. Foi o que Davi disse a Salomão. Se Salomão tivesse um coração fiel, um coração íntegro, um coração puro, Deus ia se deixar mostrar. Não basta você ter a Bíblia. A Bíblia não é o fim de tudo. Porque a Bíblia é apenas uma parte de toda a eternidade. Porque Deus, Ele é eterno. Deus, Ele não tem começo e não tem fim. Então aqui nos diz que a instrução verdadeira estava na boca de Levi. Por quê? Ele vivia a retidão, seguia a lei. Vemos que uma pessoa que não segue a lei de Deus nunca conseguirá ensinar ninguém a lei. Nunca uma pessoa que não tem vida com Deus vai poder salvar vidas. Uma pessoa não salva nunca vai salvar ninguém. Por isso que Yeshua HaMashiach, o que os romanos de Jesus, ele veio e andou corpo a corpo, ensinando não só com palavras, com atitude. A questão toda é que o dízimo é um preceito da antiga aliança, sim. Porém, quando entendemos o que é lei, entendemos que é a instrução. E para que serviu o dízimo? Alimentar não só os sacerdotes, senhores pastores, senhores líderes, mas sim viúvas e órfãos. O dízimo tinha essa finalidade. Quando se queria construir o templo, não se tirava do dízimo, porque dízimo era em alimentos, se tirava das ofertas ossadas e daquele mandamento que Moisés deixou imposto para a construção do templo, para a construção do tabernáculo, para as reformas. Foi assim que o Joás fez na reconstrução, a casa de Israel, a avó de Joás tinha destruído o templo, então ele precisou reformar o templo e ele usou esse imposto que estava na lei, que era para reconstruir, não tirava nada do dízimo. O dízimo era só para sustentar bocas famintas. Essa é a verdade. E o que eu posso dizer do Novo Testamento? A pessoa que serve a Deus com integridade, retidão, com certeza ela não só vai dar o dízimo, não vai dar mais. Porém, para que alguém ensine a ela esta verdade, ela precisa viver esta verdade. Eu tirei aqui algumas questões desse livro de Malaquias. Eu achei muito interessante. Para quem que Deus está falando através de Malaquias? Primeira pergunta. Para os líderes de Israel. Para os sacerdotes. Os sacerdotes não eram só líderes.
Eles não eram líder político, eles eram líderes religiosos. Eram responsáveis pelo templo, pela adoração, pelo serviço ao Senhor. Não eram líderes políticos, eles eram líderes espirituais. Não tem como você ser líder político e ser líder espiritual. Segundo, a palavra me chama a atenção que Levi temeu e tremeu. Estudando a língua portuguesa, as duas palavras têm quase o mesmo significado, são idênticos. A questão aqui é que Deus está enfatizando o temor que Levi tinha. Está enfatizando que esse temor tem que ser temor realmente. Está enfatizando a palavra temer a Deus. Não querer... eu anotei... É receio de ofender. É o mesmo que reverenciar. Temer é não querer ofender a santidade de Deus. E o que eu posso tirar desse livro de Malaquias é uma correção primeiro aos líderes religiosos. Líderes que estavam corrompidos. Se o povo tinha culpa, os principais culpados pelo contexto de Malaquias 2 eram os sacerdotes. Quem é culpado dessa geração está assim? São os sacerdotes, são os líderes, sabe? Porque eles precisam ensinar toda a verdade. Porque o texto aqui nos diz que Levi desviou muitos da iniquidade. O que é iniquidade? Anomos, quebra da lei. Então o que Levi fez? Levi vivia aquilo que ele aprendeu, que Deus o instruiu e ensinava aos outros. Esses sacerdotes aqui não viviam aquilo que eles pregavam, e se é que pregavam. Então Deus estava dizendo que os principais culpados pela ruína de Israel eram os líderes espirituais. Não se engane, quando alguém usa Malaquias só para falar de dízimo e não fala da instrução em um contexto geral, cuidado, muito cuidado. Aqui fica, não minhas palavras, a palavra do grande rei. Use Malaquias com contexto, primeiro ao sacerdote. Leia Jeremias 23, que fala dos profetas e dos sacerdotes. Osés capítulo 4 diz que o mundo não tem conhecimento de Deus. E a culpa de novo é de quem? De quem? De quem? Dos sacerdotes. Osés 4 versículo 6. Memorize. O meu povo é destruído, foi destruído, é destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus, e eu te rejeitarei como sacerdote. A Bíblia está dizendo que os principais culpados dessa geração iníqua é os sacerdotes. E eu estou generalizando 80% das coisas que estão acontecendo são culpa dos falsos líderes, são culpa daqueles que são omissos, muitas das vezes são servos de Deus, mas de alguma forma não tem sido reto ao instruir a palavra do rei, ao instruir a palavra do Eterno. Felipe Cunha, falei a verdade. Se doeu, questione com quem escreveu. Baruch Hashem, Shalom Adonai.